O fatídico 7-1 foi provavelmente a maior humilhação da história da seleção brasileira. Além de ter sido um placar absurdo, o fato de termos sofrido aqui dentro do nosso território só potencializou o vexame. Mas você sabia aonde estão em 2023 todos os jogadores que vestiram a amarelinha e entraram em campo naquele dia? Nesse vídeo vamos mostrar para vocês aonde estão os 14 jogadores que entraram em campo naquele dia. E antes da gente começar a nossa lista, eu peço por favor para que você se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as notícias e curiosidades de futebol que saem todos os dias. Para começar então, vamos montando o time de trás para frente. O goleiro Júlio César, na época, era o goleiro do Toronto FC, um clube do Canadá. Ele chegava com moral para a disputa das quartas de final em diante, pois nas oitavas havia sido uma das peças chaves da classificação da seleção brasileira contra o Chile. Porém, na semifinal, o goleiro nada pôde fazer para evitar a trágica goleada. Em 2018, ele voltou ao Flamengo para encerrar sua carreira e desde então segue aposentado dos gramados. Indo agora então para a lateral direita, Maicon, que em 2014 atuava pelo Roma da Itália, começou a Copa de 2014 sendo reserva de Daniel Alves, mas por seu azar acabou sendo titular nessa partida e a humilhação que ele passou nós já sabemos. Depois que saiu da Roma em 2016, passou por vários clubes do futebol brasileiro, como Avaí, Criciúma, Vila Nova e teve também no ano de 2021 e 2022 uma passagem por um clube de San Marino chamado Trepene, que sinceramente eu confesso que nunca tinha ouvido falar. Atualmente, o lateral direito que se destacou pela Inter de Milão está sem clube, mas ainda não aposentado. Substituindo o titular Thiago Silva, que estava suspenso, Dante foi o autor daquela célebre frase que garantia conhecer as qualidades e defeitos dos alemães, da onde acabou surgindo o clássico meme "O Dante conhece os alemães". Porém, o seu conhecimento acabou não sendo posto em prática, afinal, o resultado final nós sabemos. Mas de fato, ele não mentiu, pois na época era jogador do Bayern de Munique da Alemanha e atuava com 7 jogadores que estavam no time alemão. Atualmente, nesse início de 2023, Dante joga pelo Nice da França desde 2016. Davi Luiz foi o capitão da seleção brasileira naquele jogo e vinha com moral, pois tinha marcado um golaço de falta contra a Colômbia nas quartas de final. Porém, contra a Alemanha, acabou sendo provavelmente um dos mais criticados em campo naquele jogo. O zagueiro errou muitas bolas e foi uma das faces do 7-1. Devido ao seu choro após o apito final, que estampou as capas das revistas do mundo todo na época. Na mesma época também, ele atuava pelo Chelsea da Inglaterra e ao final da Copa foi apresentado no PSG da França. Hoje ele veste as cores do Flamengo. Marcelo Vieira da Silva Júnior, nosso lateral esquerdo titular, foi o autor do primeiro gol daquela Copa do Mundo. Porém, já começou mal, porque o gol foi contra. Na época, ele atuava pelo Real Madrid, onde ficou até julho de 2022 e fez história, ganhando nada mais nada menos que 5 Liga dos Campeões e sendo tranquilamente e com sobras o jogador que entrou em campo naquele dia que mais teve sucesso em sua carreira. Atualmente, o Marcelo está jogando pelo Olympiacos da Grécia. Saindo um pouco da linha defensiva agora, Fernandinho também é um dos principais rostos quando pensamos em 7-1. Ele que alternava entre reserva e titular em alguns jogos, estava extremamente perdido na marcação, errando passes e perdendo bolas fáceis, e acabou então contribuindo para alguns dos gols dos alemães. Na época, ele vestia a camisa do Manchester City da Inglaterra e hoje está no Atlético Paranaense aqui no Brasil. Luiz Gustavo era um dos parceiros de Fernandinho no meio de campo, porém não conseguiu fazer nada para evitar o vexame. Assim como Dante, ele também atuava na Alemanha naquela época, mas era no Wolfsburg, e atualmente ele está jogando no futebol árabe, especificamente no Al Nassr, que inclusive foi o time para o qual Cristiano Ronaldo acabou de se transferir agora no final do último ano e, portanto, ele será parceiro do craque português. Agora chegamos então ao autor do nosso gol naquela partida. O meio-campista Oscar foi titular ao longo da Copa inteira e tinha muita moral com o Felipão na época.
E com a chegada do técnico Tite à seleção, o Oscar acabou perdendo espaço e não jogou na Copa de 2018 e nem de 2022. Na época da derrota para os alemães, ele atuava pelo Chelsea e atualmente está no Xangai da China, onde atua desde 2017. Chegamos ao jogador que foi escolhido para substituir ninguém mais ninguém menos que Neymar, que havia tomado uma entrada criminosa nas quartas de final do colombiano Zúñiga e teve que ser afastado do restante do torneio. Bernard recebeu uma responsabilidade enorme na época devido ao fato que eu acabei de citar, substituir simplesmente o astro da seleção brasileira. O meio-atacante não conseguiu fazer nada naquela partida e acabou sendo mais lembrado por seu apelido Alegria nas Pernas do que pelo futebol apresentado. Naquela época ele atuava pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia e atualmente joga pelo Panathinaikos da Grécia. O atacante Hulk não fez nenhum gol pela seleção naquela Copa, mesmo tendo atuado em 6 jogos nessa campanha, e o único que ele conseguiu fazer foi no emocionante duelo contra o Chile, porém o árbitro acabou anulando. Na época o Hulk jogava pelo Xangai da China, mesmo clube em que o Oscar está até hoje, e atualmente, como sabemos, ele veste as cores do Atlético Mineiro e já conquistou um Brasileirão e uma Copa do Brasil pelo clube mineiro. Indo agora para o nosso centroavante, o escolhido do fatídico dia foi o atacante Fred, que na época atuava com as cores do Fluminense e fazia temporadas regulares pelo clube carioca. Ele acabou se despedindo da Copa com apenas um gol marcado, que foi na goleada de 4-1 contra a seleção de Camarões. Atualmente, ele está aposentado. Um dos grandes xodós do treinador Tite, Paulinho, que esteve presente também na Copa de 2018, vestiu a amarelinha entrando no lugar de Fernandinho no intervalo. Ele teve 2 chances de marcar, mas acabou parando no goleiro Neuer, que vivia uma fase absurda em sua carreira. Na época desse jogo, o Paulinho estava ainda no Tottenham da Inglaterra e atualmente voltou a defender a camisa do Corinthians. A segunda mudança no intervalo, realizada por Felipão, foi a saída do atacante Hulk para a entrada do volante Ramires, que na época atuava pelo Chelsea da Inglaterra, onde inclusive foi campeão da Liga dos Campeões em 2012. Depois do Chelsea, acabou indo para a China e se aposentou em 2019. A terceira e última substituição foi a entrada do Willian no lugar do centroavante Fred e acabou também, como já esperávamos, não tendo chances de mudar nada no placar. Na época, ele era mais um que atuava pelo Chelsea, assim como Davi Luiz e Oscar. Hoje, ele está no Fulham da Inglaterra, depois de uma passagem muito frustrante pelo Corinthians. Então essa é a situação de todos os 14 jogadores que entraram como titulares ou no segundo tempo e vestiram a camisa da seleção brasileira num vexame que provavelmente jamais será esquecido em toda a nossa história. E agora então, eu quero saber de você que assistiu esse vídeo até aqui, quais jogadores você acha que eram os piores dessa seleção que acabou sendo infelizmente marcada por esse jogo? Deixe sua opinião sincera aí nos comentários que eu vou fixar o comentário com mais likes. E se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as notícias de futebol que saem todos os dias e curiosidades também. Tamo junto e eu aguardo vocês no próximo vídeo.